Assim, já que a Kelly tá, eu vou falar uma coisa, eu até comentei com ela esses dias, que eu tive o prazer de encontrar ela no café empresarial. Sim. Tipo, hoje eu tô aqui muito por mérito dela. Eu entrei na Câmara de Vereadores como assessor da oposição. Só que eu entrei muito cru, eu não sabia nada. E eu realmente pedia coisas, pedia pro Saquete, pedia pra todo mundo. Sei. E todo mundo me atendia super bem, cara. Tanto que eu tenho uma reunião que eu liguei pra assessora da Kelly, naquela época, vice-prefeito, falei, olha, tem um pessoal que quer botar uma creche com um cunho mais espiritual. Em algum lugar a senhora que vai receber eles. Ela disse de boa, eu recebo. Ela recebeu, daí tava o Claudio Sprenger, nem conhecia, tava todo mundo lá, ela recebeu e conseguiu, e eles construíram a creche, cara. Tipo, ela me transformou num mito. Bom, o cara da oposição, mas consegue as coisas. E graças a isso eu consegui galgar a minha vida até tô aqui hoje. Tipo, mérito dela. Ela nunca me tratou como oposição. E nunca tratou ninguém da oposição como oposição. Ela tratou como pessoa, quer fazer o bem pro... Claro, claro. Cara, Mas é assim que tipo, nós trabalhamos. mas assim, ó, tipo, a Kelly, tipo, ela fez isso, ela não tem noção da bondade dela, o quão impacta na vida da Quanto gente. significou pra ti? Porque pra mim, tipo, antes disso, eu ia ser só mais um. E quer ver outra coisa que eu vou te contar agora que a gente não tinha se flagrado nisso? Quem é que fez o hospitalzinho? O hospitalzinho começou na minha época. Interessante. Não sei se você quer que eu fale sobre esse assunto. Claro. Não, é que tu vai falar isso, eu vou comprar uma coisa pro Paulinho que a gente não tinha se flagrado nisso. Do hospitalzinho. O hospitalzinho foi assim, ó. Quando eu fui morar no bairro Faxinal, eu era vereador. Eu e a Kelly fomos morar lá. Não existia telefone público naquela época, não existia celular, não existia táxi. E o atendimento da saúde das crianças, 5h30 da tarde, fechava-se tudo na cidade. E a mãe lá do bairro, o pessoal do bairro, é que te vira por aí. Se vire. Então, na minha casa era uma central telefônica, porque os parentes usavam o meu telefone para deixar recado para os bairros. Faxinal, ali, na época, nós chamávamos ali de Santuário, enfim, ali Vila Esperança, na época era diferente os nomes, né? Bairro Cristal, Glória, e ali vai. Bem, e eu atendia em média 50 pessoas todos os dias de manhã na minha casa. Todos os dias. Sábados e domingos era maior o movimento como vereador. Então, eu e a Kelly, ali, na madrugada, nós éramos chamados. Olha, a criança está com febre muito alta, está vomitando, está doente, não tinha para onde levar. E nós tínhamos um Fuca, uma Brasília, uma TL, não me lembro, eram uns carros daquela época, mas eram carros velhos. A Kelly entrava na madrugada nos bairros para buscar essa criança, porque vinha alguém de bicicleta nos avisar, ou a pé. Nós íamos até lá, eu, a Kelly, e nós pegávamos essas crianças e saía por aí. E na época nos ajudava muito o doutor Moacir de Oliveira. A gente sabia onde ele morava, era um amigo, e é um amigo até hoje. A gente batia na casa dele e ele nos ajudava com algum medicamento e tal. E eu sempre dizia, se eu for prefeito, eu vou asfaltar os bairros e vou fazer um atendimento para as crianças de 24 horas. Aí cheguei na prefeitura, a primeira obra, UTI pediátrica, 100 dias de governo. E dizia que não dava, que era impossível. Eu disse, em 100 dias nós vamos fazer. E fizemos porque o povo ajudou nós a fazer. O povo pagou a UTI. Era um processo diferente. Nós queríamos comprar um equipamento por licitação e os médicos da época nos orientaram. Olha, se tu comprar por licitação, tu vai comprar um aparelho, uns equipamentos que não são bons. Teria que ser de tal marca ou tal marca. Eu disse, poxa, eu não posso botar a marca na licitação. Aí alguém inventou o seguinte, quem sabe a gente faz uma chamada de recursos pela APROVE, a FAVE na época, que é a Associação de Amparo à Vida, que a Kelly era presidente, e as pessoas vão depositar lá 15, 20 mil reais, a prefeitura faz uma doação do restante e a APROVE consegue então comprar o equipamento de primeira linha. Foi essa a ideia. E nós chamamos a comunidade em programas de vídeo, de televisão, para que nos ajudasse. Impressionante. Em poucos dias, eu acredito que em 40 dias por aí, eu tive que voltar como prefeito para a televisão pedindo que parassem de depositar. De tal foi a campanha que o povo fez. Eram os bairros, com a coleta da moeda, eram as donas de casa, a associação de moradores. Nós íamos de madrugada nos bailões, parava o bailão, tu para pensar. Parava o bailão, o pessoal tudo dançando, para o dono do salão nos entregar uma quantia em dinheiro.
E nós discursávamos na hora da entrega e as pessoas aplaudiam. Imagina tu parar o teu bailão, a tua festa, para escutar um político. E naquela época funcionava. Lógico, a gente não ocupava muito tempo, falava uns minutos ali, agradecia e ia embora. E daí nós conseguimos fazer a UTI, talvez uma das mais modernas na época, porque o equipamento foi todo comprado de primeira linha, e essa UTI está até hoje aí. Agora o Marcelo ainda conseguiu 7 milhões para ela, né? Havia um impasse entre o município e a prefeitura, e já tinha passado 1.300.000 ou 2 milhões, eu não tenho os números. Mas para realmente poder fazer o funcionamento, teria que ter mais 7 milhões. O Marcelo me disse para mim, pai, eu vou falar com o próprio presidente Bolsonaro, que ele é o vice-líder do presidente. Uhum. E eu digo, fala com ele e diga que foi uma obra nossa. 2 dias depois o Marcelo me ligou, olha pai, o Bolsonaro autorizou o dinheiro. E aí veio 7 milhões para a UTI pediátrica de Santa Cruz. Então são coisas que a gente vai misturando assuntos aí, mas que vai acontecendo, né? E aí nesse momento construímos o hospitalzinho da Zona Sul, ali na BR-471, que era um sonho meu. Colocamos o atendimento materno-infantil, que é... Poxa, me esqueci da sigla. Que é aqui perto da antiga ferroviária. SEMAI. SEMAI foi criado por nós porque, na época, a vereadora Núbia me disse, eu angustiado, eu queria criar um atendimento pediátrico 24 horas. E ela disse, vamos criar o Centro Materno-Infantil. Eu disse, como é que nós vamos fazer isso? Assim, lá perto da estação férrea. E foi aonde nós criamos o primeiro atendimento 24 horas. Ou seja, antes de mim na prefeitura, 5h30 da tarde, fechava-se tudo. Aí eu entrei na prefeitura e comecei a abrimos a UTI, abrimos o Centro Materno-Infantil, construímos o hospitalzinho lá na Zona Sul, que leva o nome da minha falecida mãe, Ignez Moraes. E esse hospitalzinho, durante todo o tempo que ficamos na prefeitura, agora não mais, mas no nosso tempo, era atendido com um pediatra 24 horas por dia. Então tinha plantão também no hospitalzinho. Isto me orgulha muito, porque a mortalidade infantil caiu drasticamente com a nossa chegada na prefeitura. E se um dia nós voltar para a prefeitura, nós vamos abrir o hospitalzinho 24 horas com o pediatra outra vez. Vamos fazer de novo. Aqui, quando falaste que tu talvez voltasse uma candidatura a prefeito, o pessoal já mandou, opa, só pelas carreatas. A Isadora mandou os parabéns pelo nascimento da neta, e ela comentou aqui que quando o Sérgio morava no Faxinal, atendia todos os moradores. O PTB lá de Osório Pablo Fernandes de Osório está acompanhando, um abraço ao deputado Sérgio. Pessoal meu de Osório aí, a Idelmo, Orgeu, Pablo, enfim, esse povo lá de Osório, a gente tem uma chegada muito forte lá na região do litoral. São gente nossa lá. Aí que tu falaste da questão da creche, quando a Kelly te atendeu. Tu te lembra onde é que foi que a gente descobriu que tu tinha pedra nos rins? Sim. No hospitalzinho? No hospitalzinho. Eu me urrava de dor todo dia. Um dia eu cheguei aqui, virei no carro, vamos embora, vamos achar um lugar. Aí a gente chegou lá na UPA, assim, de gente de Paulinho, não vou te botar aqui, porque ele não podia... Por causa do Covid, né? Eu digo, não, vou te levar para outro lugar. Levei lá pro hospitalzinho, já tinha consultado com vários médicos, o médico olhou, cara, é pedra, pode fazer exame, tá com pedra no rim. Batata. A partir dali ele começou a fazer o tratamento certo. E a UPA foi aquele que trouxe para Santa Cruz. Colocou lá na Esmeralda. Aliás, nós temos uma marca, né? Não querendo brigar com os demais prefeitos, que são todos bons, foram, e a prefeita que está aí também, é gente boa, sem problema nenhum. Mas as grandes marcas de Santa Cruz é do PTB. Agora, nós somos no PL, então ficou lá no PTB, né? Mas eu vou dar alguns exemplos, não sei se vocês me permitem. À vontade. A UPA foi nós que criamos. O hospitalzinho da Zona Sul foi nós que colocamos. O SEMAI foi nós que fizemos. A UTI pediátrica foi nós que fizemos. Entre ginásios e salões comunitários, 42 foi construído no nosso tempo. No interior, nos colégios, enfim. As 970 casas populares foram construídas, quem comprou a área, quem conseguiu o financiamento, quem deu a ordem de serviço foi a prefeita Kelly. Depois o prefeito Telmo e a Helena inauguraram, mas quem fez a obra foi a Kelly. Vamos lá, o Enarte foi nós que fizemos, a Festa das Cucas foi nós que criamos, a Festa das Flores foi nós que criamos.
Poxa, daqui a pouco tem mais coisa aí. Então, as coisas assim que marcam, o Autódromo Parque de Internacional, eventos, o autódromo. Parque de Eventos, Falar em autódromo, esse homem assaltou, se não me engano, naquela época, 170 quilômetros. 170 Daqui, quilômetros. daqui a Porto Alegre ainda sobra para chegar até perto de Imbé. E na época, o governo do estado fez 120 e eu fiz 170, Sim. no mesmo prazo. E mais um fato engraçado, nós criamos as casas Bom Placas, que era feita de pneu, Ah, pneu verdade, moído, verdade. cimento, as placas eram feitas dentro do presídio, aí gerava mão de obra aí Sim. para que eles pudessem diminuir a pena. E as casas Bom Placa até hoje existem e é um sucesso. Existem, é verdade. Fomos premiados no Japão como a melhor casa alternativa e ecológica do mundo. O engenheiro Leandro Cruz foi lá buscar. Era para mim ir, mas ir até o Japão para buscar um. Não dava. Aqui né? do lado. Aí eu disse, Um Leandro, dia de viagem no e ele avião. foi até lá e trouxe esse presente para Santa Cruz, que foi a criação do nosso governo, né? Quer dizer, nós éramos arrojados, né? Nós éramos de trabalhar. Eu infartei e tive câncer lá dentro, porque eu trabalhava das 8 da manhã às 10, 10 e meia da noite, todos os dias. E chegou um ponto que Sim. não aguentei, né?